O mar não é apenas água, ele é um cemitério vivo que respira sob a nossa ignorância. Cada onda que quebra na costa é um aviso, um sussurro de algo colossal e terrivelmente instável que habita as profundezas. A humanidade sempre olhou para o horizonte buscando beleza, conforto e rotas de comércio. Mas o que reside lá embaixo, onde a luz do sol morre e o silêncio se torna ensurdecedor, é uma consciência antiga que luta para não ser consumida pela própria fúria. Poseidon, o regente das profundezas, não é apenas um deus que governa o oceano com um tridente de ouro. Ele é uma entidade que trava uma guerra incessante contra a natureza do abismo. Enquanto os homens veem calma nas marés, ele enxerga uma traição constante, uma revolta silenciosa das águas que tentam escapar de seu domínio. Vivemos sobre uma casca fina de terra, esquecidos de que quando o autocontrole de uma divindade tão instável quanto o oceano falha, civilizações inteiras são apagadas como se nunca tivessem existido. A verdadeira pergunta que deveria nos tirar o sono não é se o mar se levantará contra a humanidade, mas quanto tempo falta para que o Deus que segura a corrente das marés perca definitivamente o controle sobre seus próprios demônios internos. Para compreender a natureza desse colosso divino, é preciso voltar ao momento em que o mundo era apenas caos e medo. O nascimento de Poseidon foi marcado pelo selo do horror. Ele era filho de Cronos, o titã que devorava a própria prole para impedir que o futuro tomasse o seu lugar. Ser engolido pelo próprio pai, ficar preso em uma escuridão viscosa e sem tempo, moldou a psique de Poseidon de uma forma que nenhum outro olímpico jamais compreendeu. Ele não conhece a paz, pois seus primeiros anos de consciência foram passados no estômago do medo, esperando por uma salvação que parecia impossível. Quando Zeus finalmente conseguiu forçar Cronos a vomitar seus filhos, Poseidon emergiu do trauma não como uma criança, mas como uma força da natureza marcada pela desconfiança. O poder que ele recebeu sobre os mares não foi um presente, foi uma sentença. Ele foi jogado na imensidão, um lugar vasto demais, para que qualquer mente, mesmo divina, pudesse manter a ordem por muito tempo. O oceano é um reflexo direto do temperamento de seu senhor, e por isso sua instabilidade é absoluta. Poseidon é um deus de contrastes violentos, capaz de uma calmaria quase hipnótica que mascara uma intenção assassina. Suas batalhas não são apenas contra titãs ou contra outros deuses que ousam desafiar sua autoridade. São batalhas contra a exaustão de manter o caos contido. Durante a Titanomaquia, a grande guerra que definiu a hierarquia do cosmos, Poseidon não lutou apenas pela vitória de Zeus. Ele lutou para garantir que o mundo não retornasse ao nada primordial. Ele usou seu tridente para rachar a terra e derrubar montanhas sobre os inimigos. Mas, ao fazer isso, ele começou a ver a própria estrutura do mundo como algo que precisava ser constantemente vigiado e, se necessário, punido. É nesse ponto da nossa jornada que convido você a refletir sobre a fragilidade da ordem que nos cerca. Se você se sente fascinado pela forma como os deuses espelham nossas próprias crises de identidade e o peso da responsabilidade sobre o poder, considere se inscrever no canal Mitos Além Tempo. Por aqui, mergulhamos nas camadas mais profundas das histórias que moldam nossa consciência, explorando o lado sombrio dos mitos que o tempo tentou esconder. A tragédia de Poseidon reside no fato de que ele deseja ser amado, mas tudo o que ele toca acaba destruído pela força que ele mesmo irradia. Quando ele cortejou Anfitrite, ele não a conquistou com gentileza, mas com a imposição de sua vontade, uma marca registrada de um Deus que não sabe como pedir ou como convencer. Ele é o rei que constrói castelos de coral nas fossas abissais, mas que se sente mais isolado do que o mais pobre dos marinheiros perdidos em alto mar.
Essa solidão forçada nutre um ressentimento que ele canaliza contra tudo o que pisa no seu domínio. As lendas contam sobre sua rivalidade com Atena pela primazia da cidade de Atenas. Enquanto ela ofereceu uma oliveira, ele ofereceu uma fonte de água salgada, um golpe de tridente que, embora impressionante, era inútil para a sede do povo. Esse não foi um simples erro de cálculo, foi a manifestação de sua natureza. Poseidon não entende a civilização, ele entende apenas a força bruta e a autoridade que flui através do medo. Ele se sentiu humilhado e o mundo pagou o preço por sua humilhação. Muitas vezes, esquecemos que o oceano é um ser vivo, uma entidade que se molda aos desejos de seu senhor. Quando Poseidon sente raiva, as correntes mudam, os peixes migram para longe das costas e as tempestades surgem do nada, apenas como um reflexo de uma irritação divina que atravessa séculos. O naufrágio não é um acidente, é um desabafo. A erosão das encostas não é apenas o tempo, é a insistência do Deus em reclamar o que ele acredita ser dele por direito. Há uma mitologia sombria sobre os monstros que habitam o seu reino, criaturas que não são servos meramente obedientes, mas extensões de sua própria frustração. Poseidon os mantém por perto porque, no fundo, ele teme o que aconteceria se ele fosse o único a carregar o peso do mar. Ele precisa de monstros para validar a sua própria existência como o senhor dos terrores. A relação de Poseidon com o restante do panteão olímpico é marcada por uma tensão que nunca se resolve. Ele é o irmão de Zeus, que nunca esquece que a sorte foi quem definiu quem ficaria com o céu e quem ficaria com a água. Ele guarda cada ofensa, cada vez que sua opinião foi ignorada em conselhos divinos. E cada gota de água que ele controla é um lembrete de que ele é o pilar que sustenta o Olimpo, mesmo que nunca receba o reconhecimento devido. Essa dinâmica de conspiração e inveja é o que faz dele um personagem profundamente humano, apesar de sua natureza elemental. Poseidon representa aquele lado sombrio que todos nós escondemos, o lado que sente que o mundo nos deve algo, o lado que está cansado de ser a base enquanto outros colhem os louros da glória. E quando esse lado toma o controle, o resultado nunca é uma correção justa, é sempre uma destruição abrangente. Considere a destruição de Troia. Poseidon não se limitou a observar o conflito entre homens e deuses. Ele participou ativamente, não por justiça, mas por despeito. Ele construiu as muralhas da cidade e, quando o rei não o pagou, ele enviou um monstro marinho para devorar a população. Mais tarde, ele se vingou de Odisseu, prolongando seu retorno para casa por 10 anos apenas porque o herói havia ferido seu filho, o ciclope Polifemo. Observe a desproporcionalidade da punição. Um Deus que mata, afoga e persegue um homem durante uma década inteira por uma ofensa pessoal é um Deus que não possui a clareza da justiça, mas a cegueira da retaliação. Ele não busca o equilíbrio, ele busca a subordinação total. E é exatamente esse o ponto. Poseidon é o senhor da submissão. Ele vê o mar não como um caminho, mas como uma fronteira que, se cruzada sem permissão ou respeito, resulta em uma morte solitária e fria. A história de Polifemo é o exemplo perfeito de como Poseidon enxerga os mortais. Para ele, nós somos apenas peças em um jogo de xadrez onde ele pode mover as marés para nos afogar se não gostarmos do nosso destino. O Ciclope, filho de Poseidon, não era uma criatura de intelecto ou diplomacia, era um reflexo da força bruta do pai. Odisseu, ao cegar o Ciclope, não atacou apenas uma criatura. Ele atacou o orgulho de um Deus que se vê como intocável. A perseguição implacável no Mediterrâneo não foi uma busca por justiça, foi a manifestação da necessidade de Poseidon de ser temido. Ele não aceita que um mortal possa, de qualquer forma, diminuir o brilho de seu legado. Ele prefere ver um navio ser engolido pela escuridão do que permitir que alguém escape de sua ira.
À medida que exploramos esses mitos, percebemos que o oceano, para os gregos antigos, não era um local de exploração, mas um local de limite da experiência humana. A borda do mapa era a borda da sanidade. Poseidon é o guardião dessa fronteira. Ele é quem garante que o que está lá fora permaneça lá fora. Mas e se o guardião estiver exausto? E se a sua própria instabilidade começar a contaminar a segurança que ele provê? As lendas sobre as ilhas que desaparecem no meio da noite, engolidas pelas águas sem vestígios, são as janelas para a mente de Poseidon. Elas acontecem quando ele se esquece de que é um guardião e passa a agir apenas como um destruidor. É um lembrete constante de que não importa o quanto construamos, o mar sempre terá a última palavra. A psicologia por trás dessa figura é fascinante porque ela nos obriga a confrontar a ideia de que a autoridade, quando desprovida de empatia, torna-se uma forma de tirania. Poseidon não governa através de leis ou de contratos. Ele governa através da ameaça implícita. Ele é o senhor dos terremotos, o que significa que nem a terra firme está a salvo de suas instabilidades. Ele balança os fundamentos do mundo simplesmente porque pode. Essa capacidade de causar destruição aleatória é a definição máxima de poder sem propósito. E para o público moderno, essa é uma lição sobre liderança e sobre a natureza destrutiva do ego. Quando alguém detém o poder de Poseidon, mas não tem o domínio sobre si mesmo, a catástrofe não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Olhando para trás, para a gigantomaquia, vemos que até mesmo os outros deuses temiam o poder de Poseidon quando ele perdia a compostura. Durante a batalha contra os gigantes, o deus do mar não apenas lutou, ele transformou o campo de batalha em um cenário de horror geológico. Ele perseguiu o gigante Polibotes até a ilha de Kos e, com um golpe monumental de seu tridente, arrancou um pedaço da ilha e a atirou sobre o inimigo. É uma imagem de força absoluta, mas também uma imagem de um Deus que não se importa em alterar a geografia do mundo para satisfazer sua raiva. Ele não estava limpando o mundo dos gigantes, ele estava marcando o território. Ele estava dizendo a todos os outros deuses, mesmo aos seus aliados, que o poder dele era o mais destrutivo, o mais incontrolável e, portanto, o mais perigoso. A natureza sombria de Poseidon também se manifesta em sua relação com as criaturas do abismo. Ele não as comanda como um rei gentil. Ele as mantém como uma gangue de choque que reflete sua própria instabilidade. As Nereidas e as outras divindades menores do oceano vivem em um constante estado de vigilância, nunca sabendo quando a próxima mudança de humor de seu mestre causará um maremoto que destruirá seus lares. Essa é a essência do medo, não saber quando o golpe virá. O medo é o combustível de Poseidon. Ele se alimenta de cada prece desesperada que sobe dos marinheiros durante uma tempestade. Cada grito de pavor é uma confirmação de que ele ainda é o mestre da situação, mesmo que internamente ele saiba que não tem controle sobre a imensidão que finge dominar. A reflexão sobre a paz e a humanidade que devemos extrair de uma figura tão violenta é a fragilidade da vida humana diante das forças que não conseguimos dominar. Poseidon representa tudo aquilo que é maior que nós e que não podemos submeter à nossa razão. Ele é o caos que habita o centro do mundo. A história dele é um aviso de que, se não aprendermos a lidar com nossas próprias instabilidades, terminaremos como ele, cercados por um império de água, isolados, temidos, mas profundamente vazios e insatisfeitos. Ele tenta afogar seu medo em poder, tentando controlar cada onda, cada corrente e cada destino. Mas quanto mais ele tenta controlar, mais as marés se rebelam. É uma tragédia grega em sua forma mais pura. O esforço constante para evitar o destino, que acaba por cimentar o próprio destino que se tentava evitar. A lição que fica para nós, seres terrenos, é a importância da moderação.
Poseidon é o exemplo do que acontece quando o excesso se torna a norma. Ele não conhece o limite, ele não conhece o meio termo. Para ele, tudo é 8 ou 80, calmaria absoluta ou tempestade destrutiva. Ao estudarmos sua trajetória, percebemos que a verdadeira força não reside no tridente que racha a terra, mas na mão que escolhe não o usar para ferir. A humanidade constantemente tenta dominar a natureza, tenta curvar o mundo à sua vontade, muitas vezes agindo com a mesma arrogância de Poseidon. Nós drenamos os mares, cortamos as florestas e movemos montanhas, ignorando as consequências, acreditando que o poder técnico nos dá o direito de ignorar a natureza. Mas assim como Poseidon descobre que o oceano é maior do que ele, nós estamos descobrindo que o planeta é maior do que nós. O final da nossa reflexão traz uma pergunta necessária. Somos capazes de aprender com os mitos ou estamos condenados a repetir os mesmos erros dos deuses que criamos? Poseidon é uma imagem espelhada de nossas próprias falhas coletivas. A busca incessante por controle, a incapacidade de lidar com a vulnerabilidade, a tendência de punir severamente quem se atreve a questionar nossa autoridade. Se continuarmos a ver o mundo através da lente da dominação, seremos sempre os marinheiros perdidos na tempestade de um Deus que não sabe como parar de lutar contra si mesmo. A verdadeira paz, tanto para deuses quanto para homens, não é conquistada pela destruição dos adversários, mas pela reconciliação com a própria natureza. Enquanto Poseidon não se reconciliar com o fato de que o oceano é uma entidade independente, que ele não pode controlar, ele estará condenado a ser um rei em guerra permanente, um mestre de um reino que ele mesmo ajuda a destruir. O silêncio que sucede à tempestade não é a paz, é apenas a preparação para a próxima revolta. Poseidon permanece lá, nas profundezas, vigiando o horizonte com olhos que não piscam, esperando por qualquer sinal de desobediência. Ele é a encarnação do trauma que não foi superado, uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Aprender sobre ele é aprender sobre o nosso próprio lado sombrio, aquele que guarda mágoas, aquele que deseja vingança e aquele que se sente constantemente injustiçado pelo mundo. Ao reconhecermos esse lado, temos a oportunidade de não permitir que ele assuma o controle. Podemos escolher ser diferentes. Podemos escolher não ser o tridente que perfura, mas a mão que constrói pontes. Ao encerrarmos esta jornada pelos abismos da psique de um dos deuses mais complexos do panteão, fica claro que a mitologia grega não é apenas um registro de histórias antigas, mas um mapa vivo da experiência humana. Poseidon nos ensina sobre o custo do poder, a solidão da autoridade e, acima de tudo, o perigo de lutar contra a própria natureza. As águas continuam a subir, os ciclos continuam a girar e o Deus continua a governar. Mas talvez o seu maior castigo não seja a eterna batalha contra o caos, mas a percepção, talvez tardia, de que o oceano que ele tanto tentou dominar sempre foi e sempre será livre. A beleza está na liberdade do mar, e a tragédia de Poseidon é não ser capaz de enxergar isso, preferindo o controle à harmonia. Enquanto olhamos para a vastidão do oceano, lembre-se de que a calmaria é uma mentira passageira. O movimento é a regra. A mudança é a única constante. Aqueles que tentam estagnar o fluxo da vida como o Deus das profundezas estão destinados a sofrer a frustração de uma guerra sem fim. A humanidade deve buscar a sabedoria em aprender a navegar pelas ondas, não em tentar impedi-las de quebrar. A verdadeira maestria do destino não está em possuir um tridente capaz de abalar o mundo, mas em possuir a paciência de coexistir com as forças que nos cercam.
respeitando a sua autonomia e encontrando valor na sua própria, imprevisível e maravilhosa existência. Que as lições de Poseidon, o deus que afogava o próprio medo, sirvam como um farol para evitar que naufraguemos nas mesmas águas da autodestruição. Pois no final, quando o último tridente for deposto e a última tempestade se acalmar, o que restará será apenas o mar, indiferente, infinito e, finalmente, livre de qualquer deus que pretenda possuí-lo. A história continua, e cada decisão que tomamos é um novo capítulo na nossa própria mitologia pessoal, onde a escolha entre o caos e a paz é nossa, e somente nossa, para fazer. A questão é: você vai permitir que o seu lado sombrio dite o curso do seu destino, ou você vai aprender a navegar com serenidade, mesmo quando as águas se tornarem turbulentas e o horizonte parecer se fechar? O mar está esperando pela sua resposta, e o tempo, como as marés, nunca para ninguém.